Olá, sou a apresentadora Edilza Monteiro, do programa Direito no Dia a Dia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todos, companhias aéreas e o direito dos passageiros. Hoje a nossa convidada especial, a advogada Julie Salles, advogada especialista em causas civis e consumeristas, formada pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, em Direito, e atualmente pós-graduanda em Direito Negocial e Imobiliário pela Escola Brasileira de Direito, advogada do Marubo Monteiro e Previati Advogados. É um prazer tê-la aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então, para esse tema tão abrangente, né? Primeiro a gente tem que colocar os que estão nos ouvindo, estão nos vendo, o que seria essa relação, né, consumerista entre fornecedores de serviços aéreos e os consumidores. Então, essa relação é uma relação especial, não uma relação contratual comum. Eu coloquei aqui nos slides, eu trouxe alguns exemplos de características que podem estar presentes nessa relação, que são importantes para que nós identifiquemos, né, quando nós estamos diante de uma relação de consumo. Aqui no próximo slide, eu coloquei um exemplo, é o desequilíbrio natural. Então, para mim, é a principal característica desse tipo de relação, porque quando nós estamos diante de uma relação de consumo, nós temos duas partes e nós temos uma desigualdade nas condições dessas partes. Porque, de um lado, nós temos um fornecedor, que é geralmente uma grande empresa, e eu digo que esse fornecedor ele está numa posição extremamente vantajosa sobre o consumidor, não só porque ele geralmente tem um grande poderio econômico, uma grande assessoria jurídica, mas principalmente porque ele tem todo o conhecimento técnico sobre aquela atividade que ele exerce. Então, se é um médico, por exemplo, se é uma companhia aérea, se é uma instituição financeira, bancária, são empresas, são prestadores que têm todo o conhecimento sobre aquela atividade que eles exercem, ao passo que o consumidor muitas vezes nem entende muito dessas operações, então muitas vezes é muito mais fácil que ele seja enganado, que ele seja lesado dentro dessa relação. Perfeito. E dentro desse contexto, qual seria então essa relação, né, contratual igualitária e um contrato de consumo de transporte aéreo? A relação igualitária é uma relação contratual comum, eu diria como exemplo uma venda, compra e venda de carro entre duas pessoas. Então, se você vai vender o seu carro e você vai vender para uma outra pessoa física, vocês podem sentar, vocês podem negociar, vocês podem fazer concessões, negociar o preço, eventuais descontos, mas quando você está diante de uma relação contratual de consumo, você não tem essa possibilidade. Então, quando você entra no site da companhia aérea para comprar a sua passagem e você encontra lá, por exemplo, uma cláusula de não reembolso, você não consegue sentar e conversar com o representante da companhia aérea e dizer que você não concorda com aquilo. Você está à mercê da sua necessidade, você está à mercê da vontade da companhia aérea, porque você precisa viajar. Então, por que outro método você conseguiria viajar se não comprando aquela passagem? Acaba que você não tem tempo, você não tem paciência, nem tem condições de tentar rever essa cláusula, você acaba comprando desse jeito e você acaba tendo que aceitar aquilo. Então, é por isso que ela é diferente, porque uma relação igualitária é uma relação em que as partes elas possuem essa possibilidade de negociação, essa possibilidade de diálogo, e no fim das contas o contrato entre elas vai ser um resultado da vontade dos dois, da vontade de ambos. Já o contrato de consumo muitas vezes é principalmente a vontade do fornecedor que vai prevalecer. É o típico contrato de adesão, né? Exato. Ou você adere ou você não viaja. Isso. Ou você busca outra companhia que vai ter a mesma cláusula, né? E falando sobre essa cláusula de não reembolso, qual a sua opinião, né, sobre ela? A cláusula de não reembolso, ela é realmente abusiva. E não só ela é abusiva, como ela é um ato ilícito, porque ela viola expressamente a legislação. Então, a legislação, ela expõe lá no artigo 740 do Código Civil, que eu até coloquei ali no slide para vocês relembrarem
o número do artigo, que é um artigo importante porque ele dispõe lá que é direito do consumidor rescindir o contrato de transporte, é o direito do passageiro, aliás, rescindir o contrato de transporte e desistir com antecedência. Então, se ele desiste com antecedência, de acordo com esse artigo, ele tem direito ao reembolso de 95% do que ele pagou. Então, ao se recusar a reembolsar o passageiro, ou então ao conceder apenas um reembolso de 50%, de uma porcentagem diferente desses 95%, a companhia aérea está cometendo um ato ilícito. Certo. E o que, na verdade, a legislação diz sobre o reembolso, no caso de no-show, né? Que é o não comparecimento? O no-show é um caso diferente, não é um cancelamento por parte do passageiro, ele não cancela com antecedência. Então, como eu coloquei ali, o conceito do no-show é justamente o passageiro faltar no dia da viagem, ele simplesmente não embarca. Nesse caso, a princípio, a legislação impõe que esse passageiro não tem direito ao reembolso, porque ele, de certo modo, causou um prejuízo à companhia aérea. A companhia aérea reservou o assento dele e aquele assento não foi preenchido. Então, acaba que ele não tem o direito ao reembolso. No entanto, a legislação também faz uma ressalva em que ela dispõe que se esse passageiro consegue comprovar de fato que aquela vaga que ele iria ocupar foi ocupada por outra pessoa, então que outra pessoa foi transportada no lugar dele, então nesse caso ele tem direito ao reembolso porque aí não houve um prejuízo à companhia aérea. A companhia aérea conseguiu vender aquela vaga, então é como se ela tivesse vendido aquela vaga 2 vezes. Então, se ela não reembolsa aquele primeiro passageiro que não viajou, ela está, de certo modo, enriquecendo ilicitamente. É uma forma de enriquecimento ilícito porque ela acaba vendendo uma vaga, uma passagem para 2 pessoas, então ela recebe 2 vezes por um serviço que ela só prestou uma vez. E ocorre também de você não ir, você pede ou você não comparece na ida e aí você perde a volta, né? Eles não querem conceder a volta como se fosse uma venda casada. Aí você diz, não, eu não compareci na ida, mas eu ainda tenho a volta. Como é que fica também essa questão? Essa questão é justamente essa situação em que, quando o passageiro ele não compareceu na ida, geralmente a companhia aérea ela tem um espaço de tempo entre a ida e a volta para revender aquela vaga. Então, geralmente aquela vaga estará ocupada. Inclusive, teve uma situação muito parecida que eu passei com a minha irmã, a gente viajou e ela não estava no nosso voo da volta. Ela não voltou com a gente, né? Ela foi para outro lugar. E nesse voo da volta a gente fez uma conexão. Então a gente teve o nosso primeiro voo, que foi desocupado, o assento dela foi vazio. Mas no segundo voo da conexão já veio ocupado por outra pessoa. Então, realmente você imagina que a companhia aérea nem teria tempo de, nesse tempo intervalo tão pequeno, que é de horas, de ocupar aquele voo, mas ela consegue ocupar essas vagas, porque são milhares de pessoas viajando diariamente no Brasil, no mundo todo. Então, é realmente fácil para eles revenderem essas passagens e dificilmente eles saem no prejuízo. Sim, e ocorre muito de não quererem consentir com a volta, né? Sim. Que de fato eu não fui na ida, mas eu ainda tenho a volta, é meu direito. E aí eles querem de fato não dar-nos o direito da volta, que nem foi utilizado ainda, né? Principalmente para o pedido de reembolso, né? Então a gente fica à mercê desse contrato de adesão, né? Você adere e depois você questiona a respeito da abusividade. Sim. E aí a gente leva a pergunta sobre o que os passageiros devem fazer se não concordam com as cláusulas do contrato. Ele tem alguma opção, na verdade? Então, eu até diria assim que o passageiro ele pode tentar negociar eventualmente, né? Você pode tentar eventualmente registrar uma reclamação formal diante da empresa, mas dificilmente aquela empresa vai modificar a cláusula dela, a regra dela, por causa de um consumidor. Então, o que pode ser feito, a melhor via realmente é que o passageiro ele se previna com muitas informações, com muitas documentações, ele registre todas as ocorrências relevantes e, no final, ele procure orientação jurídica e, eventualmente, uma demanda judicial para tentar
reaver um reembolso ou pleitear uma indenização, o que for que seja. E aí, quando a gente fala das informações, né, quais as informações, né, que as companhias aéreas devem fornecer aos consumidores, quando a gente fala que precisam ser informações claras, né? Eu coloquei algumas dessas informações aqui. Então, além do valor da passagem, que tem que ser um valor claro, e aí nesse valor a companhia aérea precisa detalhar o que ela está cobrando dentro daquele valor. Nós temos também os valores das bagagens, que está incluso, quantos quilos, o que está incluso de fato naquele preço pelo despacho. Nós temos os horários de voo, de conexão. Os horários são de extrema importância, é a principal parte, que as pessoas precisam saber se elas vão ter uma conexão, onde é que vai ser, se vai ter troca de aeroporto. Essa questão da troca de aeroporto é muito importante também. As regras de cancelamento, as regras de reembolso, né? E também os outros procedimentos, o que o passageiro precisa fazer se, por exemplo, danificarem a bagagem dele, quais são os procedimentos que a companhia aérea orienta o passageiro, justamente para que, caso ele se veja numa situação dessa, ele possa saber o que fazer. E, por fim, essa questão da empresa operadora que eu coloquei nos slides é uma questão que acaba causando muitos danos aos passageiros, aos consumidores, porque é quando eles compram uma passagem com determinada companhia aérea X, digamos, e aí a companhia aérea X, ela tem uma parceria com a companhia Y. E aí ela emite a passagem, mas quem vai operar o voo, a aeronave que vai operar o voo é dessa companhia Y. Só que se ele não avisa o consumidor vai para o aeroporto buscando outra companhia. Exatamente, ele vai lá no balcão daquela outra companhia aérea que ele achou que era quem de fato ia operar o voo dele, porque foi por onde ele comprou. Então é muito importante que essa informação seja clara, justamente para evitar que passageiros percam os seus voos no aeroporto. E a gente lida muito agora com a compra pela internet, né? Sim. Então a gente tem a compra no aplicativo das companhias ou em empresas de agências de viagem. E aí, quando a gente vai lidar com o cancelamento, eles estão cobrando taxa de cancelamento. E aí a gente lembra, você que está nos acompanhando, que quando há compra pela internet, a aplicação da cláusula de arrependimento, né? Que você tem direito ao arrependimento em até 7 dias, né? Então a gente relembra também, você pode falar a respeito dessa cláusula de arrependimento, aonde ela se aplica? Então, a cláusula de arrependimento é um direito expresso no Código de Defesa do Consumidor, em que, segundo essa norma, aliás, o consumidor ele tem direito, diante de compras que não forem realizadas numa loja física, ou seja, virtual, ele tem o direito de se arrepender, digamos assim, até 7 dias. É claro que isso é relativo, então se você está diante de uma compra de comida num aplicativo, né, que você compra e come na hora, consome imediatamente, você não pode, depois de uma semana, querer pedir de volta o seu dinheiro por aquela comida que você já comeu. Então, são casos específicos, mas no transporte aéreo isso se aplica perfeitamente. Então, o passageiro tem, sim, 7 dias para se arrepender, desde que esses 7 dias também não já cheguem na data do voo. Então, se, por exemplo, você compra uma passagem para um voo que vai ser daqui a 2 dias, aí já não cabe exatamente essa questão dos 7 dias. Poderia caber a regra geral do cancelamento com antecedência, os 95%. Mas quando nós estamos diante desses 7 dias, que não vai ter esse conflito com a data do voo, perfeitamente há a possibilidade de você pedir o reembolso, porque é o seu direito, que a gente chama o direito de arrependimento. Perfeito. Então, na verdade, a gente tem o direito ao arrependimento, mas também a gente não pode prejudicar a companhia. Comprei em 7 dias, vou viajar, comprei hoje, segunda, vou viajar no domingo, vou cancelar no sábado. Então, de fato, você também não está agindo de boa fé, né? No contexto que provavelmente pode não haver a venda daquele assento, né? Que, de fato, é a proteção que se dá num contrato relacionado a transportes, né? Que é o transporte aéreo que a gente está falando aqui. Então, você tem direito ao arrependimento com as compras que são feitas fora do estabelecimento, né? Que nesse mundo virtual, que quase tudo a gente compra pela internet, inclusive passagem.
você pode requerer o cancelamento, mas não muito próximo do que a gente chama do check-in, né? Para que você não perca esse direito, justamente porque já tem a proximidade do voo, né? Se não for um voo tão próximo, provavelmente você pode requerer, né? Incluindo essa cláusula, justamente porque não há de se buscar uma taxa, né? Você vai pagar uma taxa porque está cancelando. Se estiver nesse ponto, é importante você saber sobre isso, porque acontece e as taxas são cobradas e você diz, eu estou cancelando, então eu vou pagar essa taxa. Na verdade, não deveria ter essa taxa dita administrativa, né? E como passageiros, a gente pode se proteger desses possíveis abusos, como que, na verdade, a gente pode se proteger dessas práticas de vendas e dessas cláusulas, né, relacionadas a companhias? Então, eu acho que o mais importante é que o consumidor, o passageiro, ao efetuar a compra de uma passagem, preste bastante atenção nas condições daquela determinada passagem, porque por mais que nós tenhamos essas cláusulas genéricas que a maioria das companhias impõe cláusulas iguais, são basicamente iguais para toda empresa grande que você procurar, ainda assim, algumas podem ter suas peculiaridades, então é muito importante que o passageiro esteja ciente do início ao fim daquele contrato que ele está adquirindo, daquele produto. E como eu falei, se munir de provas, se munir de registros. Também é muito importante que, diante de qualquer problema que você sofra durante a sua contratação de um transporte aéreo, que você busque primeiramente a companhia aérea para receber uma resposta dela sobre como ela vai lidar com aquele problema. Geralmente a resposta não é uma resposta satisfatória, mas ainda assim é importante que você busque primeiro a companhia aérea para pelo menos demonstrar no futuro que você também teve um péssimo atendimento, que você foi mal atendido quando você mostrou a eles que você teve um problema. Então são cuidados importantes que o passageiro deve ter. Perfeito. Olha só, tenho certeza que você vai aguardar o segundo bloco, que a gente vai falar sobre responsabilidade civil e deveres das companhias aéreas. Então, não esqueça, principalmente, de curtir, comentar e compartilhar para que esse conhecimento chegue para outros também e que possamos ser conhecidos no programa Direito no Dia a Dia com essa informação tão relevante. Até mais! Retornando aqui no Direito do Dia a Dia com o tema Companhias Aéreas e o Direito dos Passageiros, a gente vai continuar com a advogada Julie Salles, especialista em causas civis e consumeristas, advogada que já atua nesse ramo, muitas ações a respeito disso. E aí a gente vai ouvir alguns casos, né? Casos reais, como a gente fala. E para contextualizar, né, a gente precisa saber agora qual é a responsabilidade, a gente chama de responsabilidade civil, né, das companhias aéreas. O que na verdade significa? Que a companhia aérea tem uma responsabilidade civil objetiva, retirando o juridiquês, né, para que as pessoas possam entender. Eu vou tentar simplificar um pouco, porque o assunto da responsabilidade civil é um assunto que dá dor de cabeça até na faculdade de Direito, então, para quem já estuda, é difícil de compreender como é que funciona. Mas, em tese, simplificando, a responsabilidade civil, ela é o dever de indenizar. E quando a gente fala da responsabilidade civil objetiva, a gente está tratando de uma responsabilidade civil sem culpa. E a culpa, nesse contexto, ela pode significar tanto o dolo, que é a intenção de causar o dano, que é a culpa genérica como a gente conhece, quanto aquelas ações que estão maculadas por negligência, imperícia ou imprudência. Então, a legislação civil, ela exige, numa grande maioria dos casos, quando a gente trata da responsabilidade civil subjetiva, exige que a vítima do dano demonstre que o agente que causou o dano o causou por conta de uma conduta que tenha sido marcada por negligência, por imperícia ou por imprudência. E isso é obrigatório. No caso do direito do consumidor, essa exigência ela é dispensada. Então, o consumidor ele não precisa, por exemplo, no caso do transporte aéreo, comprovar que a companhia aérea agiu de forma negligente, agiu de forma imprudente. Então, um exemplo que eu posso dar é se a gente está diante de uma falha mecânica que ocorre numa aeronave, essa falha mecânica causa um cancelamento de voo
Então, o consumidor ele não precisa necessariamente comprovar que aquela falha mecânica ocorreu por conta de negligência da companhia aérea, porque a companhia aérea deixou de fazer a manutenção, deixou de fazer os reparos. Às vezes, a companhia aérea ela vai fazer os reparos necessários, ela vai fazer a manutenção, mas mesmo assim as falhas vão existir. E aí, se nós precisássemos demonstrar a culpa, nesses casos, se a companhia aérea chegasse no processo e demonstrasse lá, olha, nós fizemos toda a manutenção, nós fizemos todos os reparos, então nós não tivemos culpa dessa falha. Mas não funciona dessa forma porque o Código de Defesa do Consumidor, ele parte do pressuposto de que quando uma companhia aérea, na verdade, quando uma empresa ela institui um empreendimento, quando ela começa a atuar naquele ramo, ela passa a assumir os riscos daquele ramo também. Então, a companhia aérea, ela, além de lucrar um dinheiro absurdo com o ramo que ela atua, ela tem o dever de justamente ter todo o conhecimento técnico, de fornecer o melhor serviço, e ela tem a obrigação, é como se ela assumisse um compromisso perante os consumidores de prevenir, de controlar todos esses eventos que estão diretamente ligados à atuação dela. Então, são eventos que estão realmente ali relacionados ao transporte aéreo, que podem acontecer a qualquer momento no âmbito do transporte aéreo, que são as falhas mecânicas, são os problemas na malha aérea, enfim, são essas questões que estão relacionadas à atividade que ela opera. Então, a responsabilidade civil objetiva é basicamente isso, ela facilita muito a busca do consumidor por uma indenização, porque não exige a demonstração da culpa. Perfeito. E quando a gente fala em força maior, né? Não houve o voo foi cancelado por força maior. Aí a gente tem a diferença, né, da força maior, que a gente chama de fortuito interno, fortuito externo. Qual é o contexto desses termos nas companhias aéreas? Certo. Muitas vezes a companhia aérea ela vai tentar sair dessa obrigação de indenizar, alegando a força maior, alegando fortuito externo ou fortuito interno. Sim. Não basta que ela alegue a força maior, ela tem que comprovar, porque ainda que a responsabilidade seja objetiva e não precise haver culpa da companhia para que ela indenize a vítima, mesmo assim, se estamos diante de um caso de força maior, realmente, nesse caso, a companhia aérea não tem por que indenizar se ela demonstrar que houve esse evento. Os eventos de força maior são eventos imprevisíveis e incontroláveis, então eles não podem ser previstos pela companhia aérea e nem poderiam ser controlados também. Nós estamos falando, então, de eventos naturais, tempestades, terremotos, que temos agora, tsunami, esse tipo de situação. São eventos realmente que ela não poderia controlar, então não há por que responsabilizá-la nesses casos. Então, a força maior, ela realmente é uma excludente de responsabilidade. Já o fortuito externo acaba sendo também uma excludente porque ele é um evento que até poderia ser previsto pela empresa, mas ele não poderia ser prevenido, não poderia ser evitado. Então, nós estamos diante de ações, por exemplo, casos em que o dano foi causado por culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiros. Sim. Então, não teria como a companhia aérea ter qualquer gerência sobre isso. É esse tipo de situação também que exclui a responsabilidade e o dever de indenizar. E eu tenho um exemplo bom para quem quer entender melhor o fortuito externo, que seria o caso de transporte coletivo, o ônibus, né? Que é quando há um assalto dentro desses ônibus e por muito tempo as pessoas discutiram nos tribunais se a operadora daquele ônibus, a empresa, teria o dever de indenizar os passageiros. Mas o STJ e os tribunais entendem que não, porque o assalto ele não é um evento que está relacionado ao empreendimento, aquela operação que é o transporte. Então, a operadora de transporte, quando ela se compromete a transportar seus passageiros com segurança, ela assume esse compromisso no que tange a mecânica do ônibus, que o ônibus não quebre no meio da rua, que ele não, enfim, que o motorista dirija com cuidado, mas eles também não podem, eles não assumem um compromisso de evitar, por exemplo, eventos criminosos, porque eles não é esse o tipo de negócio que eles estão empreendendo. Diferente de um banco.
porque um banco, ele mexe com dinheiro, com valores, então... Tem que oferecer a proteção. Exato, é de se esperar que vá ocorrer golpe, que vá ocorrer assalto, tentativas de assalto. Então, o banco, por outro lado, precisa estar pronto para prevenir esse tipo de situação. Perfeito. Agora, o transporte já é uma outra situação, é um outro contexto. Entendi. E no caso quando a gente fala de alterações de voos programados, né, pela transportadora aérea, quais são os deveres da companhia e os direitos dos passageiros, né? Quantas alterações, né? Eu me programei, estou a caminho do aeroporto, estou no aeroporto e há uma alteração. E aí, como é que fica o meu direito e qual é o dever da companhia? Geralmente, essas alterações são por conta de algum fortuito interno. Sim. E aí eu acabei não explicando direito. Fortuito interno são eventos que ocorrem dentro da atividade, são eventos inerentes e que a empresa poderia controlar. Então, como eu falei da falha mecânica, por exemplo, é algo que ela deveria controlar, que ela deveria prevenir com antecedência. E quando ela precisa alterar o voo, e nesse caso aqui a gente está falando de alterações prévias que ocorrem antes do dia do voo, ela tem o dever de avisar com pelo menos 72 horas de antecedência daquele horário do voo original ao passageiro, notificá-lo de que houve essa mudança. Então, se ela não respeita esse prazo das 72 horas, ela obrigatoriamente deve informar e deve sugerir, na verdade, apresentar ao passageiro opções de reacomodação, ou seja, realocação em outros voos, ou a opção do reembolso integral. E aí, se ela respeita esse prazo, então, num caso, digamos, em que há uma alteração no seu voo e a companhia aérea lhe avisa com 2 meses de antecedência, mas a alteração vai ser uma alteração muito significativa. Então, nesse caso, ela também é obrigada a fornecer as opções de reacomodação e de reembolso integral. E aí, essa alteração significativa tem que ser de 30 minutos para cima em voos domésticos e de 1 hora para cima em voos internacionais. Aí, a partir nesses requisitos, ela já precisa também fornecer essas opções. Perfeito. Essas alterações, a gente lembra das famílias, né, que compram voos diretos, né, justamente porque tem os filhos menores e aí não quer intercalar, não quer trocar o avião. Ela recebe essa informação da alteração de voo, né, a tempo, e ela diz assim, olha, eu comprei um voo direto, agora eu vou fazer 2 escalas, eu tenho crianças menores, então eu tenho o meu direito de requerer uma realocação em um voo direto por essa justificativa, né? Há tempo, já que foram eles que alteraram, né? E a gente pode requerer essa reacomodação, né? Ou reembolso, né? Então, quando vem deles, a gente concede, de algum modo, modificar. E quando a gente fala dos direitos dos passageiros, quando esses voos eles são cancelados ou atrasados assim, em cima da hora, no dia do voo, provavelmente no aeroporto. É o que mais acontece, né? No aeroporto ocorre esse atraso. Então, nesse caso, o primeiro passo que a companhia aérea deve dar, que é o mais importante, é informar imediatamente. Então, às vezes, acontece deles retardarem essa informação. Eles não podem fazer isso, eles têm que informar de modo imediato que esse atraso vai ocorrer ou que ocorreu um cancelamento. E aí, a partir do momento que eles informam, no caso dos atrasos, eles têm que ficar atualizando a cada 30 minutos esses passageiros que estão no aeroporto. Então, eles têm que a cada 30 minutos ir lá e atualizar sobre a previsão do novo horário. E aí, caso nós estejamos diante de um atraso de mais de 4 horas, de um cancelamento, de uma preterição, de uma perda de conexão que tenha sido causada por culpa da companhia aérea, nesse caso, ela obrigatoriamente tem que fornecer as opções de reacomodação em outro voo, de reembolso integral e também a possibilidade de execução desse transporte por outro meio. Quando isso for possível, em muitos casos não vai ser possível, mas se você está, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, e você aceita que eles te transportem por ônibus, é uma opção, é válida também, apesar de que não é a mesma coisa, né? É muito mais demorado, então dificilmente os passageiros aceitam esse tipo de essa alternativa, mas ainda assim é uma opção que deve ser apresentada para o passageiro. A depender da urgência, né? Depender da urgência, depender da possibilidade geográfica também.
E, por fim, eles também são obrigados a fornecer toda a assistência material àqueles passageiros. E aí, como é que fica como funciona, na verdade, né, essa assistência material? Muitos têm dúvida, né? Quando é que eu posso requerer o voucher de alimentação? Eles vão me alocar em hotel, mas a que momento? Quando é que vão, de fato, me dar informações a respeito da assistência, né? As pessoas têm dúvidas quanto a isso. Como é que isso funciona? A partir de 1 hora do atraso, então atrasou e aí já fez 1 hora que atrasou e você está lá esperando, você já pode pedir facilidades de comunicação. Então seria internet, seria uma forma de ligar para alguém, porque a partir desse momento as pessoas também podem querer informar seus familiares, estão sem internet. E aí nesse caso, passou 1 hora, a companhia aérea é obrigada a fornecer as facilidades de comunicação. Se passaram 2 horas, aí já nasce o direito à alimentação. Nesse caso, a companhia aérea ela pode tanto fornecer a refeição direta quanto o voucher de alimentação. E a partir das 4 horas de espera, eles devem fornecer a hospedagem a esses passageiros. Se esses passageiros eles residem na cidade do aeroporto, ali na região do aeroporto, então a companhia aérea não tem essa obrigação. Mas a partir do momento que ocorre esse tipo de atraso, por mais que eles não tenham essa obrigação de fornecer a hospedagem, eles ainda assim têm que pagar ou então fornecer o translado dessa pessoa até a casa dela e depois da casa dela de volta para o aeroporto quando estiver na hora do voo dela. Perfeito. Você que tinha, na verdade, né? Porque agora você tirou todas as suas dúvidas a respeito do atraso, do cancelamento, referente às horas, né? A 1 hora a comunicação, quando a gente fala de 2 horas a gente fala da alimentação, do voucher, né? E quando a gente passa de 4 horas, referente ao cancelamento desse voo, a realocação precisa-se da hospedagem e provavelmente, né, e sim, né, o transporte de ida e volta ao aeroporto, né, do hotel para o aeroporto, ao horário que vai ser realocado para o próximo voo, né? E aí a gente vem para um ponto que acontece bastante também, que é o chamado overbooking, né? A gente fala que a gente foi preterido por outra pessoa, alguém ficou no meu lugar, não sei quem comprou primeiro ou quem ficou perdido aí no sistema da companhia, o que ocorreu. Você pode explicar para a gente o que de fato seria essa preterição ou como a gente conhece, né, comumente como overbooking? A preterição é justamente isso, quando 2 pessoas compram a passagem, compraram regularmente, compareceram, fizeram o check-in, estão lá esperando o embarque, mas aí não tem vaga para as duas. Só vai ter uma vaga e aí uma das duas vai ter que ficar de fora. E aí a gente diz que essa pessoa que fica de fora é a pessoa que foi preterida, que sofreu a preterição. E isso realmente acontece na grande maioria dos casos. Eu não consigo agora me lembrar exatamente de algum caso que não tenha sido diante de overbooking, mas a maioria dos casos é por conta do overbooking, que é quando a companhia aérea tem, digamos, 50 vagas e ela vende 55 passagens. E aí, nesse caso, 5 pessoas vão ser preteridas, né? Vão ficar de fora. Então, a preterição seria isso. E aí, o que de fato o passageiro deve fazer, né, nesses casos, quando ele descobre que houve o overbooking, eles simplesmente dizem que está lotado, que não tem mais o espaço, que venderam a mais, que ele não vai voar? Nesse caso, ele tem o direito à reacomodação em outro voo, à reexecução do serviço por outro meio de transporte, se for possível, e também né, nesse caso ele que escolhe, ao reembolso integral da passagem. Além disso, dependendo do tempo de espera, aquelas horas que a gente falou, 1 hora, facilidade de comunicação, 2 horas, alimentação, enfim, ele vai ter também direito a esse tipo de assistência e, por fim, ele tem direito à compensação financeira que ele pode requerer diretamente da companhia aérea. Perfeito. E aí, quanto às companhias aéreas, né? Quais são as implicações se ela não cumprir essas obrigações em relação aos passageiros? Se elas não cumprem, elas podem tanto sofrer as sanções administrativas pelos órgãos regulamentadores, né, reguladores, que seria principalmente a ANAC, como os órgãos de proteção do consumidor. Então, elas podem sofrer essas sanções, mas a principal forma de, digamos assim, até punição e que elas mais
tem que arcar posteriormente é na via judicial, quando esses passageiros vão buscar as indenizações, os reembolsos, tudo aquilo que eles perderam diante desses danos. Perfeito. A você que está nos acompanhando, agradeço, né, estar aqui conosco até aqui, mas tem o último bloco, muito importante, você vai conhecer a respeito das bagagens, aquelas danificadas, aquelas extraviadas e também o cuidado com os pets. Então, não perca, fica aí só mais um pouquinho e não esqueça, curtir, comentar e compartilhar Constante TV. Até mais. Retornamos para este assunto que é de interesse de todos, companhias aéreas e o direito dos passageiros. Falamos a respeito de voos, atrasos no voo, cancelamento, overbook, qual é o seu direito. E agora a gente vai falar sobre o cuidado que é necessário com as bagagens e também o cuidado com os pets e outros temas relevantes a respeito das companhias aéreas. Então, retomando com a doutora Julie Salles, a gente falou a respeito da responsabilidade civil das companhias aéreas e o nosso último bloco aqui, a gente vai discutir um pouco quais são os direitos dos passageiros em relação aos problemas com bagagens, que quase não se tem problema com bagagem, mas compartilhe conosco a respeito desses direitos. Então, os direitos em relação à bagagem são também, os direitos em relação à bagagem que cada passageiro tem também são os mesmos em relação a cuidado, o direito à eventual indenização diante de dano, diante de extravio. São situações pelas quais a companhia aérea responde caso ela eventualmente cause algum prejuízo ao passageiro. Porque, nesse caso, o transporte das pessoas, elas têm toda essa responsabilidade de transportar as pessoas, mas as bagagens também merecem esse mesmo tipo de atenção, de cuidado. E aí, por um lado, nós temos sim esses direitos, então, eventualmente, as companhias, elas devem ser responsabilizadas, porém, é sempre importante que você, passageiro, tome alguns cuidados e evite alguns problemas, porque ainda que elas possam ser responsabilizadas no futuro, é sempre bom evitar dor de cabeça. Então, se nós temos aqui um bem de valor muito alto, evite despachar esse bem, leve com você dentro da cabine, na sua bolsa, na bagagem de mão. Evite despachar bens de alto valor, dinheiro, aparelhos eletrônicos, joias, esse tipo de coisa. Mas, se for realmente inevitável, é um objeto muito grande, você precisa despachar, então tome os seus cuidados de registrar o estado daquele bem, como é que ele estava antes de você ter despachado. Assim, você vai conseguir demonstrar depois, caso ele apareça danificado, que ele foi danificado durante o trânsito, durante a viagem. E aí, por outro lado, especificamente no caso das viagens internacionais, é importante que você declare o bem de valor. Então, se você vai viajar, se o passageiro vai viajar internacionalmente e ele vai ter que despachar um bem de valor muito alto, é importante que ele declare esse bem, porque, especificamente no caso dos voos internacionais, a Convenção de Montreal, que é a convenção internacional que regulamenta esse tipo de viagem, ela estipula um valor máximo, um limite de indenização, que é 1.000 XDR. Esse XDR, ele é chamado direito especial de saque, é como se fosse uma moeda padrão internacional que é adotada pela convenção, porque nós estamos diante de um cenário internacional, então eles não adotam a moeda de nenhum país, eles adotam essa moeda específica. E essa moeda, um XDR, equivale a aproximadamente R$7, 7 alguma coisa. Então, adotando aqui esse valor de R$7, nós teríamos que o limite é de R$7.000. Então, se você despacha um bem que é muito valioso, vale muito mais que 7 mil... Muito mais que a bagagem? Isso, exatamente. Você acaba perdendo o direito de pleitear a indenização se esse bem for perdido, se esse bem for danificado, se você não tiver declarado. Porque esse limite, ele é estabelecido pela convenção e ele não pode ser modificado. Agora, se você declarou aquele bem antes de despachar, então você pode pleitear normalmente a indenização no valor que seja, no valor daquele bem. Então, por isso que é muito importante o passageiro tomar esse cuidado. Perfeito. E quando a gente fala do prazo, né?
quais os prazos que os passageiros e as companhias devem observar quando justamente tem esse problema com a sua bagagem. Que prazo eu tenho que me preocupar quando do extravio, da perda da bagagem? Então, os prazos, primeiro, para o passageiro, quando estiver diante de um extravio, ele tem que avisar imediatamente. Então, saiu do avião, verificou que a sua bagagem não está ali, procure imediatamente a companhia aérea, registre a sua reclamação e você tem que fazer isso imediatamente, porque senão depois é como se você deixasse passar. Então, nesse caso, é um prazo imediato. Caso você verifique que a sua bagagem foi danificada, você tem 7 dias do recebimento dela para registrar uma reclamação. Quanto às companhias aéreas, as companhias elas têm diversos prazos, eu coloquei no próximo slide, que cada prazo diferente a depender da situação. Então, no caso do extravio, no extravio em voo nacional, eles têm até 7 dias para devolver a mala do passageiro, a bagagem, e 21 dias em caso de viagem internacional. Já diante dos danos, né, se a bagagem do passageiro foi danificada, a companhia aérea ela tem até 7 dias para reparar aquele dano. Então, ela pode consertar diretamente o dano, ela pode substituir o bem por um outro igual, equivalente, ou ela pode também indenizar o passageiro no valor daquele bem, né, o valor que equivalia àquele bem que foi danificado. Por outro lado, quando a gente fala do ressarcimento das despesas diante de um extravio, é aquela situação em que a pessoa viajou para um lugar, você viajou, sua bagagem foi extraviada e lá estavam suas roupas, seus utensílios de higiene. Todos os looks da viagem. Tudo que você ia precisar naquela viagem está ali. Exato. E aí você inevitavelmente precisa gastar, comprar roupa nova, comprar escova de dente, comprar tudo. E aí a companhia aérea é obrigada a ressarcir essas despesas em até 7 dias depois que você comprovar aqueles gastos, né? Então é uma parte importante, inclusive, sobre isso, é que você precisa ter o comprovante do gasto. Sim. Não basta você chegar lá com um comprovante de transferência, enfim, esse tipo de situação você tem que ter uma nota fiscal, um cupom, esse tipo de coisa que você comprove exatamente que você realizou aquela despesa. E aí, nesse caso, também entra o bom senso, né? O passageiro ele não pode querer comprar também 100 peças de roupa, se confiando que a companhia aérea vai ressarcir ele, quando, na verdade, na mala dele tinha 10 peças, digamos assim. Então, até porque a gente não pode confundir esse ressarcimento com a indenização diante do perdimento do bem. Então, se eventualmente você descobrir que extraviaram de vez e a sua mala não vai ser retornada, essa é uma indenização diferente pelo bem que você perdeu. Esse ressarcimento são as despesas emergenciais que você está fazendo ali na viagem. E é por isso que eu digo que é preciso ter um bom senso, justamente você não se confiar que a companhia aérea vai ressarcir e ir lá e comprar uma roupa de grife extremamente cara, exorbitante. Eventualmente, a companhia aérea com certeza vai se recusar e vai impugnar esse gasto e vai se recusar a ressarcir essa despesa, e é muito possível que ela consiga, eventualmente diante de uma ação, que ela consiga o direito dessa recusa, né? Porque realmente parece, nesse caso, é como se o consumidor faltasse com a boa-fé também. Então, que seja razoável, que sejam eventualmente realmente os gastos com aquilo que você realmente ia precisar, as roupas que você ia precisar. Necessários, medicamentos, os acessórios, as questões de primeira necessidade para continuar a viagem, Isso, né? Tem que ser um gasto realmente razoável, assim, né? Tem que ser aquilo, eventualmente, que o passageiro iria precisar e nada que extrapole muito além disso. Perfeito. E aí a gente chega no caso dos pets, tão falado, né? Tão comentado com algumas situações que ocorreram em companhias aéreas, até o falecimento, né? A perda dos animais de estimação quanto aos voos. E quando a gente trata de pet, quais os cuidados que os passageiros devem ter ao viajar com os seus animais? Nesse caso, o cuidado ele é redobrado, porque não é uma bagagem comum. Além de ser um ser vivo, é um ser vivo que o passageiro provavelmente tem um apego emocional muito grande. Então,
é como se fosse um bem muito valioso, né? Mas, diante disso, o passageiro ele precisa ter um cuidado muito maior, porque nessa situação não existe uma regulamentação específica sobre isso, então não existe um procedimento legal com um passo a passo do que a companhia aérea deve ou não fazer. Na verdade, a legislação deixa a critério de cada companhia aérea definir como é que vai ser esse transporte. E aí a única regulamentação, a única norma que realmente existe é a questão do cão-guia para pessoas com deficiência visual, que esses, de fato, eles devem ser transportados dentro da cabine e de forma gratuita. Então, essas pessoas elas têm o direito a levar consigo dentro da cabine esses cães, porque é uma questão de necessidade, sim, enfim, que é reconhecida por lei. Já os outros tipos de pet, até mesmo aqueles de terapia emocional, de apoio, sim, emocional, também não há nenhuma obrigatoriedade, no caso deles, de a companhia aérea levar dentro da cabine, permitir o transporte na cabine ou transporte gratuito. Então, nesse caso desses pets, fica a critério da companhia aérea. E aí, nesse caso, é por isso que realmente o passageiro tem que pesquisar bem, se informar bem antes de escolher a companhia aérea que ele vai transportar o seu animal, porque é uma questão muito autônoma de cada empresa, né? Então, eles realmente precisam prestar atenção nisso e prestar atenção nos documentos que eles precisam levar, né? Sim. O atestado de saúde, se forem cães e gatos. Se for um animal que não seja um cão ou um gato, tem que levar uma guia de trânsito de animal, isso, que é emitida por um veterinário que é vinculado ao Ministério da Agricultura, isso é obrigatório. E se for um animal silvestre, além desses dois documentos, eles também precisam comprovar a procedência lícita de aquisição daquele animal. Sim. Então, são cuidados muito importantes que o passageiro precisa ter para evitar dor de cabeça no futuro. E, por outro lado, a companhia aérea ela também tem o dever de indenizar, ela tem o dever de cuidado, de zelo por esses animais. Então, não é porque não existe uma regulamentação específica que elas também podem agir de qualquer forma. Os outros direitos, eles continuam existindo, o direito de zelo, de cuidado por aquele animal. E o que os passageiros devem fazer se a companhia não seguir essas regras, né, em relação ao transporte de pets? Eles podem, eventualmente, registrar as reclamações diante da empresa, mas principalmente se munir de informações, registrar reclamações diante dos órgãos de proteção ao consumidor e principalmente também, eventualmente, os registros de ocorrência criminal, que também, sim, podem ser necessários, né, diante do falecimento do pet. Isso pode vir a ser necessário no futuro, então é algo que também é importante. E, por fim, a via judicial, que é onde ele pode pleitear as indenizações. Muito bom. Que bom que você está aqui acompanhando conosco esse tema tão atual, que é o cuidado com os pets no transporte aéreo. E aí, em relação aos passageiros que utilizam milhas, que não são poucos, né? Quais são as peculiaridades, as diferenças nesse tipo de bilhete, né? Quando a gente adquire por milhas e não com a compra efetiva em reais? Às vezes as empresas fazem parecer que essas passagens são muito diferentes, que quem compra por milha não tem direito a quase nada, mas isso não é verdade. Se você adquire uma passagem por milha, você tem os mesmos direitos a reembolso, em caso de cancelamento, a assistência material, são as mesmas situações que as outras passagens adquiridas de um modo tradicional. Então, é o mesmo caso, não tem diferença nos direitos, os direitos são os mesmos. Então, quando você compra passagem por milhas, né, você tem direito ao reembolso, você tem direito à alteração de voo, você tem direito até a reaver as suas milhas, sim, né, que de fato você não as pagou com valor monetário, mas você vai requerer o retorno das suas milhas quando de uma ação judicial. Então, a gente vai requerer o quê? Os mesmos direitos de uma passagem comprada em reais e, no que diz respeito a milhas, o retorno, né, o reembolso por milhas, além dos danos que podem ser gerados por indenização, né? Sim. O que você pode nos dizer sobre a venda casada de serviços, né, como seguro viagem? De repente, você comprou uma viagem e lá está a taxa de seguro de viagem. Como é que a gente lida com essa venda casada?
O consumidor ele tem direito a impugnar esse contrato de seguro, porque quando ele não teve a vontade de comprar aquele seguro, na verdade é como se ele já viesse automaticamente embutido na compra da passagem, é como se a companhia aérea estivesse forçando o consumidor a comprar algo, a contratar algo que ele não queria. Isso é uma prática abusiva reconhecida pelo Código de Defesa do Consumidor e é também um ato ilícito. E, eventualmente, o consumidor pode impugnar esse contrato, pedir a declaração de nulidade desse contrato, além de pedir o reembolso por o que ele eventualmente possa ter gasto eventualmente a mais com a contratação desse seguro. Então, os direitos, quais seriam os direitos? Você já falou a respeito, mas reforçando, né? Quais seriam os direitos dos passageiros se eles forem forçados, né, a comprar esse seguro na hora da compra da passagem? Eles podem, eventualmente, eles podem buscar a nulidade desse contrato antes, mas se eles realmente precisarem comprar ali naquele momento, já compraram, acabaram pagando, eles pleiteiam a indenização perfeitamente. E aí, dentro desse tipo de situação, às vezes vem também a questão de dano moral, às vezes o consumidor precisa ficar muito tempo tentando resolver essa situação no telefone, e aí vem o que a gente chama de desvio produtivo, que é a perda de tempo, é o desgaste. Então, eventualmente, também pode vir a existir uma indenização por danos morais também. Então, diante dessa situação, principalmente é a via judicial que acaba trazendo a melhor solução para o consumidor. Perfeito. Então, diante de tantas informações a respeito do direito dos passageiros, né, todas as questões envolvendo as companhias aéreas, qual é o seu conselho, as suas considerações finais para aqueles que têm as suas viagens já programadas, para que se tenham, né, o preparo para possivelmente requerer a sua reparação por danos, ou uma indenização, uma ação judicial ou algo do tipo? Quais seriam os seus conselhos a respeito disso como advogada da área? Eu acredito que, além dos cuidados que podem ser tomados para evitar que um dano maior aconteça, como eu falei naquela questão dos pets, na questão da bagagem, mas o principal é realmente, na minha opinião, o registro das ocorrências, o registro das reclamações, das provas. Se você for fazer uma reclamação perante a companhia aérea, preferencialmente faça de forma virtual, para que você possa depois ter o registro de todos aqueles atendimentos, e principalmente documentar as provas dos danos que você sofreu, porque isso vai ser inevitavelmente necessário diante de uma ação judicial. Perfeito. Já chegando ao fim do nosso programa, com tantas informações relevantes, eu gostaria de compartilhar com você uma porção bíblica de sabedoria que se encontra em Colossenses 3, de 23 a 24, e nos ensina: e tudo o que fizerem, façam de todo coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que vocês receberão do Senhor a recompensa. E esse versículo, que é uma porção de sabedoria, nos lembra exatamente do nosso trabalho, como ele deve ser realizado com dedicação, como estivéssemos servindo ao Criador. Então, quando a gente encara nossas atividades diárias, nossas atividades profissionais, a gente encontra motivação e propósito, justamente em casa ou no escritório, no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Essa atitude transforma nossos desafios, né, em propósito, justamente porque a gente está dando o nosso melhor e glorificando através da nossa vida. Então, confiar em Deus, nossas vidas, significa acreditar que Ele está conosco. E aí guia os nossos passos, recompensa o nosso esforço. E quando a gente trabalha com o coração, e aí estou falando a respeito das companhias, daqueles que nos servem, daqueles que fazem parte dos voos diários da nossa vida, fazemos a diferença na vida da pessoa que está ao nosso redor. Então, eu faço um convite a você a refletir como você pode aplicar essa perspectiva em sua vida profissional e pessoal, que suas ações possam refletir o amor, o cuidado e a dedicação que você tem ao servir ao próximo, seja no âmbito profissional como no âmbito pessoal ou familiar. Doutora Julie, muito obrigado. É uma satisfação grande ter você aqui. As suas explicações foram esclarecedoras e eu tenho certeza absoluta que o nosso público aprendeu muito hoje. Eu que agradeço pelo convite, foi uma oportunidade realmente
única e é muito importante para mim poder trazer essas informações para quem eventualmente não saiba dos seus direitos, não saiba o que fazer diante desse tipo de situação. Muito obrigado. E obrigado também por nos acompanhar até aqui. É um prazer ter você conosco. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar o Direito no Dia a Dia. Até mais!